Primeira orientação, então, aqui quanto ao erro. Não identificar a prova necessária, a prova ideal. A primeira orientação é identificar. Em todos os pontos controversos, você deve identificar quais são as provas necessárias, as provas ideais. E quanto mais provas você requerer, melhor. Melhor. Aqui no processo tem uma regra. Quanto mais, melhor. Se você pode produzir mais de um meio de prova sobre o mesmo fato, produza. Ah, professor, eu já produzi a prova documental. Eu já trouxe uma ata notarial para o processo, para provar a posse. Eu preciso ainda ouvir testemunhas? Você tem testemunhas que sabem sobre o fato? Então, produza. Você vai ter duas provas. Você vai ter a ata notarial e a oitiva da testemunha. Você pode produzir a terceira, o depoimento pessoal. É muito melhor 3 provas sobre um fato do que apenas uma prova sobre o mesmo fato. Quanto mais provas, melhor. Professor, todas as provas que eu tinha que produzir, já produzi, não tem mais nenhuma. Aí, ok, está encerrada a instrução. Você não tem mais meios de provas para produzir. Aí, ok. Professor, eu juntei com a inicial uma perícia extrajudicial. Eu preciso também requerer uma perícia dentro do processo? Ou eu preciso ouvir uma testemunha dentro do processo? Depende. Aquilo que você quer demonstrar pela perícia extrajudicial foi impugnado pelo réu na contestação? Foi. Lá na contestação o réu fez uma impugnação específica. Logo, o fato se tornou controverso. E aí pensa comigo. A perícia que você produziu extrajudicialmente, que te ajudou na concessão da liminar, ela foi produzida unilateralmente, sem a participação do réu. Agora, o réu na demanda, depois que foi citado, impugnou o fato. O que você, como advogado do autor, tem que fazer? Produzir outras provas sobre o mesmo fato. Produza uma perícia judicial, produza a oitiva de um especialista, produza a juntada de um documento, produza a juntada de uma testemunha que tem o conhecimento sobre aquele fato. Porque o fato se tornou controverso e quanto mais provas você produz, melhor. Não se contente com a prova que só você produziu fora do processo. Ela foi impugnada no curso da ação, o fato se tornou controverso pelo réu. Agora você tenha condutas ativas e produza as outras provas dentro do processo. É assim que você tem que pensar na sua prática jurídica. Entre nós aqui, quem tem preguiça de produzir provas tem chance de perder demanda. Quanto mais preguiça você como advogado tiver, mais chance você vai ter de tomar tinta. Quem toma tinta? O advogado preguiçoso. O advogado que não quer produzir prova. O juiz também. Tem juiz que é preguiçoso, tem juiz que não quer produzir provas. Mas para isso você tem um remédio. Para o juiz preguiçoso que não quer produzir provas, você tem um recurso. Agora, para o advogado que não quer produzir provas, não tem recurso. O seu cliente não tem recurso. O seu cliente contra ele nem sabe disso, porque ele não tem um conhecimento técnico. Esse está em maus lençóis. Você, como advogado, você tem remédio jurídico contra o juiz preguiçoso que não quer produzir provas. Não admite as provas que têm que ser admitidas. Agora, o coitado do cliente que tem um advogado preguiçoso, esse está danado. Ele não tem recurso nenhum. Ele nem sabe disso, porque ele é um leigo em questões jurídicas. Esse está em maus lençóis. Você não pode, proporcionar isso ao seu cliente. Pelo contrário, você tem que ser a solução do seu cliente. Portanto, você vai evitar esse erro. Você vai identificar a prova ideal, a prova necessária e vai produzir todos os meios de provas que têm que ser produzidos no processo. Beleza?